Olá, bom dia para você, graça e paz. Tudo bem? Amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa escola bíblica desta manhã esta de domingo, primeiro dia da semana, onde temos o privilégio de nos reunir, mesmo que não presencialmente, mas podemos neste momento estar conectados por meio desta ferramenta. Quero pedir para você para que você dê um like nesse vídeo, para que você compartilhe com seus amigos, para que você compartilhe com familiares, espalhe a boa nova, espalhe a mensagem de Deus nos grupos de WhatsApp que você tem, nas suas redes sociais. Ajude-nos também se inscrevendo em nosso canal. Amém, queridos? Então vamos orar nesta manhã e vamos agradecer ao nosso Deus por estarmos juntos. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos reunidos por meio dessa tecnologia. Obrigado, ó Deus, por nos alcançar, ó Deus, nesse tempo de pandemia, dessa forma, Pai. Que a Tua presença salvadora seja uma presença também nesta manhã transformadora, edificadora e principalmente, Pai, que o sobrenatural do Senhor seja sobre nós. Paizinho querido, mais uma vez, obrigado pelo privilégio que temos de adentrar as casas dos nossos irmãos nessa manhã e estarmos conectados, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Que possamos, Pai, do início ao fim, daquilo que temos proposto para esta manhã, Pai, ouvir a Tua voz. Ó Deus, perdoa pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. Uma semana dura, Deus, uma semana, Pai, também triste, com perdas, Pai, em relação a vidas em função da Covid. E nós, Pai, neste momento oramos ao Senhor pelo consolo das famílias enlutadas, mas também pedimos ao Senhor pela cura daqueles que estão enfermos e também pela preservação da saúde daqueles que, graças a Deus, até hoje, Pai, não tiveram, ó Deus, nenhum sintoma relacionado a esse vírus, a essa nova doença. Pai, mais uma vez eu te peço, Senhor, coloca a Tua mão de poder e graça sobre o Brasil, sobre todos nós, Pai, sobre a Tua criação, sobre o homem e a mulher, ó Pai, mas principalmente sobre os governantes nesse tempo, para que não façam da pandemia como tem feito, Pai, ringue político, Pai, mas muito pelo contrário, que parem de degladiar, parem de competir, que parem, Pai, de brigar uns com os outros, e possam, Pai, em nome de Jesus, fazer a vontade do Senhor, que possam prover, ó Pai, as vacinas, os insumos, Pai, para que essas possam ser desenvolvidas, os recursos médicos, sejam eles humanos, sejam eles técnicos, sejam eles, Pai, de medicamentos, para que possam ser tratadas pessoas que se encontram hoje, Pai, enfermas. Paizinho querido, mais uma vez eu peço a Tua misericórdia sobre o Brasil e peço, ó Deus, que por meio de tudo isso venha um avivamento tal, Pai, que as pessoas se voltem para a Tua presença. Não por causa da doença, por causa da pandemia, mas porque reconhecem no Senhor o único caminho, a única, Pai, possibilidade de ser salvo e de termos uma transformação, Pai, que seja consistente nesse tempo. Por isso, mais uma vez eu oro, Pai, coloca a Tua igreja diante do Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, mais uma vez, que bom estarmos conectados, que bom estarmos juntos. Que bênção, que privilégio. Eu quero agora aqui pedir para você que tem sido fiel nos seus dízimos e ofertas, você pode, neste momento que nós não estamos nos reunindo, se valer aí do meio eletrônico, sejam transferência, pelo Pix, também por depósito. Você tem vários meios aí que você pode usar, ou melhor, que você pode se valer neste momento para fazer a devolução do seu dízimo e da sua oferta. Pode ser nas contas do Itaú, pode ser também na conta do Bradesco, e no Bradesco nós temos a novidade do Pix, que você pode transferir de qualquer conta para o Bradesco. Tá bom, querido? Mais uma vez, obrigado por sua fidelidade, obrigado por semear na obra do Senhor, por manter a janela do céu aberta sobre a sua vida, por contribuir segundo o que propôs o seu coração, com alegria. Você também pode ofertar para o Quilo do Amor, trazendo aqui na igreja, a partir da terça-feira, entregando para o irmão Pedro ou para mim, ou ainda combinando comigo, com os líderes de célula, o irmão José, a irmã Meire,
o irmão Jadson, a irmã Conceição, o irmão Davi, a irmã Leonês, ou ainda minha esposa Josi, para que a gente vá até a sua residência e faça o recolhimento da sua oferta do quilo do amor. Ofertas e dízimos também podem ser devolvidos por meio da coleta a domicílio, e essa tem sido feita pelos nossos queridos irmãos José e Meire, e que você combine com eles o dia, o horário, para que eles possam ir até a sua casa, e certamente eles também vão orar com você em nome de Jesus. Amém, queridos? Então esse é um recado importante que eu precisava reforçar com você, e qualquer novidade, qualquer dificuldade, até mesmo sobre a questão do dízimo, porque devemos devolver o dízimo, que você me procure no particular. Terei prazer, uma honra imensa em explicar essa temática para você, pois todos nós que somos cristãos entendemos que precisamos devolver o dízimo à casa do Senhor. Amém? Bom, então seguindo adiante, queridos, nós queremos hoje continuar falando na segunda parte do episódio Quem é o Espírito Santo, da série Nós Cremos. Fique conosco do início ao fim, porque esses estudos têm o objetivo de trazer a nós à luz aquilo que cremos, e como cremos, e também ser uma fonte para aumentar a nossa fé, a nossa esperança nesse tempo. Então, como batistas que somos, como cristãos que somos, é importante termos contato com a doutrina da nossa fé. E por meio dessa série, nós estamos explorando vários temas como quem é Deus, quem é Jesus, a Bíblia, a formação do homem, o pecado. Nós estamos falando sobre algumas questões muito importantes para nós. Então, se você não assistiu os episódios anteriores, eu recomendo você, no nosso canal do YouTube, nesse mesmo canal que você está assistindo esse vídeo, voltar os vídeos anteriores e assistir também. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, tenho certeza que dúvidas serão tiradas, ou ainda dúvidas surgirão. E aí, se surgirem, por favor, eu estou aqui à disposição dos irmãos, dos amigos, para responder segundo o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Queridos, então, nós falamos um pouquinho nessa série Nós Cremos. Vou recapitular aqui com os irmãos. Falamos um pouco sobre o Espírito Santo, e relacionamos isso com o Espírito Santo na Bíblia, extremamente importante para nós. Falamos, tentando trazer um pouquinho a compreensão de quem é o Espírito Santo, e aí biblicamente estamos falando sobre isso. Também apresentar as referências bíblicas do Antigo e do Novo Testamento a respeito do Espírito Santo de Deus. Também expor a natureza, pessoalidade, deidade, obras e dons do Espírito Santo nesse tempo, para que nós possamos também compreender. Falamos, da questão progredindo do Deus Uno para o Deus Trino, e alguns usam a expressão triuno. Falamos também, queridos, trazendo referências do Antigo Testamento, a revelação e a inspiração da palavra de Deus. Falamos sobre o Novo Testamento, e aí falamos um pouco sobre o Espírito Santo na vida de Jesus na semana passada. Tudo isso na semana passada, viu, querido? Falamos sobre a relação do Espírito Santo com o Pai e o Filho, a natureza do Espírito Santo. Falamos também sobre a pessoalidade do Espírito Santo, o uso dos pronomes pessoais, por exemplo. Também falamos sobre a relação que ele tem com Deus, e a relação que ele tem conosco quando oramos, através da comunhão que devemos ter com ele. E aí a gente foi seguindo, falando sobre a deidade do Espírito Santo. Falamos um pouco aí para você resgatar, ele é chamado de Deus, ele possui um templo, atributos de Deus, ele fez e faz as obras de Deus, E aí nós paramos aí, E aí nós paramos aqui nesse ponto na aula passada. E queremos dar continuidade falando um pouco sobre as obras e os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo, como pessoa da Trindade, é a manifestação ativa de Deus no mundo e especialmente na igreja. Ele esteve no início da criação, como nós já vimos,
teve o papel de sustentador, completando as obras de Deus, e agora na égide da nova aliança, ele é o responsável pela nova criação. Importante pensarmos nisso, que é o novo nascimento do homem, quando nos convertemos, quando nos entregamos ao Senhor. É esse novo nascimento que nós estamos falando. Bem como as obras do crente e sua santificação, consolando e concedendo poder espiritual, mantendo assim, queridos, o papel de sustentador de toda a obra de Deus. Amém? E aí algumas passagens bíblicas que nos traz essa clara noção, né, de que o Espírito Santo, como pessoa da Trindade, é a manifestação ativa de Deus no mundo e especialmente na igreja, a qual eu e você fazemos parte. Amém? Então, primeiro, né, algumas passagens bíblicas que ilustram as obras do Espírito Santo. Primeira convicção, e aí Evangelho de João capítulo 16, versos 8 a 11, a regeneração, João 3, 6, 1 Coríntios 6, 11 e assim por diante, a habitação, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, Romanos capítulo 8, verso 9, o selo, e aí o selo é bacana porque é a ideia do penhor, a ideia de que fomos selados, a ideia de que fomos marcados pelo Espírito Santo para o dia da redenção, e isso está em Efésios capítulo 1, versos 13, verso 30 do capítulo 4 e assim por diante. A santificação, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18 e Romanos capítulo 8, verso 13. O ensino e o consolo, nós vemos isso em 1 João capítulo 2, verso 27 e Evangelho de João capítulo 14, verso 26. Também vemos o seu poder, e aí um poder espiritual nós estamos nos referindo aqui. Atos 1, 8, né, que é o texto clássico, né? Quando nós vemos aqui a ideia de sermos testemunhas do Senhor, de recebermos poder ao vir sobre nós, né? O Espírito Santo, e isso nos capacita a sermos testemunhas do Senhor. Amém? A unidade que está narrada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 4, versos 3 e 4, e a capacitação que o Espírito Santo nos dá em 1 Coríntios capítulo 12, versos 8 a 11. E aí quando nós falamos de dons espirituais, falamos de carisma, né, ou charisma, é um presente dado por Deus decorrente da graça dele e tem a finalidade de edificar o corpo de Cristo. O Novo Testamento aborda desde o dom da salvação, em Romanos capítulo 6, verso 23, né, até o dom cuidado providencial de Deus, ou seja, até o dom do cuidado providencial de Deus, em 2 Coríntios capítulo 1, verso 11. Dom é uma habilidade específica dada por Deus, destinada ao serviço da igreja. Difere da habilidade humana, também dada por Deus por meio dos pais, mas que é utilizada para benefício próprio e da sociedade. O dom não depende, escute bem isso, do lugar que é utilizado. Não é um cargo, não tem faixa etária específica, não é técnica especial e são distribuídos pelo Cristo ressurreto, glorificado, segundo a sua vontade, aos cristãos de maneira geral. Então, esses dons do Espírito traz a nós a ideia de que, olha, alguns foram chamados para serem evangelistas, Efésios capítulo 4, verso 11. Outros foram chamados para serem pastores, Efésios capítulo 4, também verso 11. Outros foram chamados para servir, Romanos 12, verso 7, 1 Coríntios capítulo 1, verso 28 e Efésios capítulo 4, verso 11. Também para ensinar, Romanos 12, 7, Efésios 4, 12 e 1 Coríntios 12, 28. Se você perceber, vai girar sempre dentro desses capítulos, né? Efésios 4, Romanos 12, 1 Coríntios capítulo 1 e 1 Coríntios capítulo 12. Então a gente tem aqui a ideia muito clara
de que são distribuídos pelo nosso Senhor, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo ressurreto e glorificado, esses dons, né? E além do dom do ensino, tem o dom também da fé, da exortação, do discernimento de espíritos, o dom de misericórdia, de contribuição, de administração, de sabedoria e conhecimento. Esses são dons que são dados pelo Espírito Santo de Deus a cada um de nós. Ele nos capacita a ter esses dons. O cristão pode não ter todos os dons, fique claro isso, mas os mandamentos foram dados para todos. Então pode ser que um irmão tenha o dom de misericórdia, outro tem da contribuição, um tem da administração, também da sabedoria e assim por diante, tá bom? Mas não, inevitavelmente, não quer dizer que vamos ter todos os dons. Muito pelo contrário, né? A gente tem que orar a Deus para que Deus nos dê os dons que realmente precisamos ter para servir a obra, para fazer a obra de Deus, né? Às vezes a gente fica imaginando que vamos ter todos os dons, e não é uma verdade, né? E aí, quando a gente fala dos mandamentos, nós estamos falando, né, dos imperativos uns aos outros, né? Servir uns aos outros, exortar uns aos outros, todos contribuírem, ou seja, dizimarem, todos ofertarem, todos participarem da obra de Deus dentro daquilo que foi chamado para participar. Também todos entenderem que foram chamados para integrar uma comissão, a grande comissão de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Também o de ser gentil, de não sair da nossa boca nenhuma palavra que seja torpe, como diz Efésios capítulo 4, verso 32. Andar pela fé e não por vista. Andar pela fé, com fé, que Deus vai fazer a obra e transformar tudo aquilo que está ao nosso redor. Ou melhor, andar pela fé, crendo no poder de Deus manifesto sobre nós. Todos dão testemunho, e é importante nós termos o testemunho vivo daquilo que Deus fez na nossa vida, daquilo que Deus fez em cada um de nós. É importante nós testemunharmos a transformação que o Senhor trouxe a nós. Há dons amplamente utilizados nos dias de Jesus e do Pentecostes, não comum nos dias de hoje, porque serviram para consagrar a Igreja de Cristo que se formava e a propagação de uma nova aliança. Então vamos lá, o apostolado, né? A gente ouve falar muito sobre apóstolos, né? Nos dias de hoje. Este dom foi dado para a fundação da igreja, fique claro, e testificado por sinais especiais. E aí os textos que seguem, que comprovam isso, é 2 Coríntios capítulo 12, verso 12 e Efésios capítulo 2, verso 20. Este não é um dom dado por Deus hoje em dia, ok? Profecia, Romanos 12, verso 6, 1 Coríntios 12, verso 10, e assim outros textos que seguem aqui. Também era um dom utilizado na fundação da igreja, sendo a profecia no sentido de canal de revelação de Deus. Encerrando-se o ministério dos profetas em João, né, Lucas 16, verso 16, nos dias atuais, profeta está no sentido de transmitir a palavra escrita de Deus e não novas revelações. Importante entendermos isso, porque esse ponto, né, relacionado a esses dois dons, ele é muito difundido nos dias de hoje, mas talvez sem um entendimento claro do que a palavra nos traz relacionado a ele. Então é importante olharmos para a Bíblia sempre. Amém? Nós temos também milagres e curas, amplamente utilizado no Novo Testamento, como meio de autenticar a veracidade do Evangelho, transição do Antigo Testamento e do Novo Testamento, confirmando a nova aliança. Línguas e interpretações de línguas, né? A gente sabe, conforme nos diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, verso 10, especificamente, que se houver alguém falando, precisa haver interpretação. Se não há interpretação, é importante que essa pessoa entenda que é uma edificação pessoal. Então cale-se, né? Não fale
justamente porque é necessário que haja a interpretação. E aí nós temos a ideia aqui também do batismo e também a plenitude do Espírito Santo. Batismo. O Espírito é dado quando cremos, irmãos. Nós recebemos o Espírito Santo quando nós nos convertemos, quando nós cremos no Senhor. Porque é Ele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. É o Espírito Santo de Deus. E aí é importante, na leitura que vou fazer para os irmãos aqui, ficar claro algumas coisas que vou dizer. O Espírito é dado quando cremos. Quando há a verdadeira conversão e salvação, arrependimento dos pecados, em que o cristão passa a fazer parte do corpo de Cristo, é o primeiro batismo que une a pessoa a Cristo. Morte, sepultamento e ressurreição. Pois somente o Espírito é capaz, irmãos, de produzir o arrependimento na pessoa. A Bíblia relata apenas um batismo. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, diz o apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 4, verso 5. O Espírito passa a habitar, ou seja, a morar no coração do novo crente. Assim como o crente também é selado pelo Espírito Santo, a habitação e o selo do Espírito Santo são presentes de Deus a todos os cristãos, não sendo seletista. Deus não faz acepção de pessoas, conforme verifica-se nas Escrituras. E aí eu digo aqui para você, se você quiser confirmar essa informação, tem algumas referências aqui, como João, ou o Evangelho de João, capítulo 7, verso 37 a 39, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos 16 a 17, Romanos, capítulo 5, verso 5, e assim se segue com outras referências. O selo do Espírito resulta em segurança ao crente de que tudo que foi prometido por Deus será cumprido, até o dia da redenção, em que todos terão um corpo ressurreto. Para isso, garante também o Espírito, a pureza de pensamento e as ações como processo de santificação, até que se conclua, fique claro isso, com aquela redenção. Então, o Espírito, garante a pureza de pensamento e ações como processo de santificação até que se conclua com aquela redenção, que é a segunda vinda do nosso Senhor. Mesmo que um cristão venha a pecar, isso não significa que o Espírito não habita mais em seu interior. Mesmo porque é Ele quem contrista, quebranta, é Ele quem mostra para nós o que estamos fazendo de errado, e Ele que vai confrontar o nosso coração para que o homem não permaneça, o homem ou a mulher, na situação de pecado, assim produzindo arrependimento e a cada dia produzindo em nós o fruto do Espírito, bem como prossiga no processo de santificação. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. O processo de santificação é um processo contínuo, desde quando nos convertemos até quando Jesus voltar. Então nós vamos continuar lutando contra a carne, vamos continuar lutando contra hostes e potestades, vamos continuar lutando contra o pecado em santificação, porque a ideia é nos separarmos para agradar a Deus, nos separarmos para que sejamos conforme o Senhor deseja que sejamos. E essa separação traz bastante conflito para nós, traz muitas lutas, muitas dificuldades, por isso nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo dia após dia, porque senão não faz sentido. Nós vamos, ter o dom, ou ter os dons que o Senhor nos deu, vamos entender os mandamentos, mas precisamos entender que a ação do Espírito Santo é soberana e deve ser. Então tudo aquilo que atrapalha a ação do Espírito Santo precisa ser tirado. E se há pecado na minha e na sua vida, nós precisamos cair de joelhos e pedir perdão a Deus. Amém? A palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, diz: Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Algumas passagens bíblicas parecem levar ou nos levar a concluir
ter havido um batismo posterior à conversão. Mas, na verdade, preste atenção nisso, a demora em dar o Espírito a um grupo de pessoas não mostra que é algo posterior à salvação, mas sim uma confirmação a um grupo de pessoas convertidas de que eles agora faziam parte do corpo de Cristo. Por exemplo, em Jerusalém, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 24, foi o cumprimento da profecia sobre o Pentecostes, em que após a ressurreição de Cristo, o Espírito Santo ficaria aqui no mundo consolando e convencendo as pessoas. Embora o Espírito sempre estivesse atuando, sua revelação definitiva como pessoa somente ocorreu após a ascensão de Cristo. Mesmo antes de Jesus, aqueles que já haviam crido e também sido batizados em seu nome, apenas após o derramamento do Espírito, é que efetivamente estavam fazendo parte do corpo de Cristo e agora batizados na égide da nova aliança, ou seja, sendo batizados na nova aliança, no sangue de Jesus. Também em Samaria, Atos dos Apóstolos capítulo 8, versos 14 a 17, os samaritanos se originaram de uma miscigenação de judeus e gentios, cismática da religião samaritana, e sua adoração rivalizava historicamente com a adoração em Jerusalém. Bom, assim Deus precisou provar a eles que sua nova fé cristã não deveria competir com a igreja cristã de Jerusalém. A demora no recebimento do Espírito até que Pedro e João ali chegassem serviu para mostrar que eles não eram diferentes dos outros cristãos. Também em Cesareia, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versos 44 a 46, o procedimento padrão para que os gentios recebessem o Espírito foi estabelecido na casa de Cornélio, onde o Espírito foi recebido quando as pessoas creram, o que ocorreu quando Pedro estava pregando e antes que eles fossem batizados nas águas. Então recebemos o Espírito Santo antes mesmo do batismo, queridos, porque Ele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. É Ele quem quebranta o nosso coração, é Ele quem transforma o nosso coração. Em Éfeso, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 1 a 6, narra o seguinte: na verdade, os 12 discípulos de João Batista se tornaram efetivamente cristãos quando Paulo lhes explicou a diferença do batismo de João e o de Jesus, através do Espírito. As referências de Atos, capítulo 2, capítulo 10, capítulo 19, que menciona o falar em línguas, o que também está implícito em Atos, capítulo 8, versos 17 a 19, o que para os pentecostais é sinal externo de batismo e segunda bênção, não significa o batismo em si, mas o recebimento de um dom como resultado de um enchimento do Espírito Santo. Batismo e enchimento no Espírito Santo Batismo e enchimento no Espírito não resultam em línguas, mesmo porque o dom não é dado a todas as pessoas. O Pentecoste foi o evento em que o Espírito Santo se revelou de forma completa e pessoal. Foi uma aparição cercada de poder e maravilhas, mostrando claramente o cumprimento da promessa não apenas a judeus, mas também aos meios-judeus e também aos gentios. Hoje vivemos a extensão daquele evento quando passamos a pertencer ao corpo de Cristo. Podemos tomar como exemplo o próprio Senhor Jesus. Ele foi cheio do Espírito em Lucas capítulo 4, resultando na obtenção de poder para vencer as tentações de Satanás no deserto. E ao regressar para Galiléia, Lucas capítulo 4, verso 14, o resultado do estar cheio do Espírito Santo foram os milagres de cura, expulsão de demônios e ensino com autoridade. Assim, embora o falar em línguas, dom mais divulgado entre os fiéis, possa expressar estar cheio do Espírito Santo, o fato é que outros dons também podem ser manifestados sem necessariamente o dom de falar em línguas. Então uma coisa não depende da outra. Mas também queria falar um pouco sobre a plenitude do Espírito, porque a salvação do pecador,
como resultado da aliança de Deus, tendo o Espírito Santo, queridos, como agente, operador da salvação, é chamada de graça, ou seja, de favor imerecido. Recebemos de Deus aquilo que o Senhor nos deu gratuitamente, de modo que aquele que recebe a salvação está cheio da graça. A plenitude, então, nada mais é do que a graça sobre a graça, como nos narra o Evangelho de João, capítulo 1, verso 16 a 17. Deste modo, encher-se do Espírito pode envolver uma capacitação momentânea para um ministério específico, como ocorreu em Atos, capítulo 4, verso 8, e Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 55, mas também ser um evento a longo prazo na vida do crente, como Atos capítulo 6, verso 3 e Atos dos Apóstolos capítulo 11, verso 24. A plenitude pode ser entendida como enchimento do Espírito Santo, que não se resume a uma experiência única, mas pode constituir em evento que ocorre várias vezes na vida de um cristão. Aliás, o recomendável é que ao longo da vida cristã ocorra o enchimento do Espírito, pois é o Espírito Santo quem nos santifica, irmãos. Ou seja, o processo de santificação, quando nós sempre usamos esse verso, né, sem a qual ninguém verá a Deus, resulta do agir do Espírito Santo na vida do cristão. Além disso, a produção do fruto do Espírito, disposto em Gálatas, mais uma carta do apóstolo Paulo no capítulo 5, verso 22, só é possível através da obra do Espírito. E é a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Não resulta do alto esforço individual, porque somos incapazes de boas obras sem a capacitação do Espírito Santo. Então, se estou usando essa camisa hoje, pensando um pouco nessas obras, e se fazemos algo olhando para esse projeto, é porque o Senhor nos capacitou para fazer. É porque o Espírito Santo de Deus nos convence, nos capacita e nos encoraja a fazer a diferença. Então, seja no projeto Amigos da Rua, seja na Fornext, Antigo Amor e Justiça, seja com Cristo Rua, é o Espírito Santo de Deus que nos impulsiona a realizar o que fazemos. Lembrando que a glória toda, entendemos que não é nossa, e sim do nosso Senhor. Amém? Também, queridos, resulta do agir do Espírito Santo na nossa vida, e aí há outras referências de repetidos enchimentos com o Espírito Santo em Atos capítulo 2, verso 4, capítulo 4, verso 8 e capítulo 4, verso 31. Seguindo, importante também ressaltar que a experiência do Espírito Santo não deve sugerir que todos os cristãos tenham a mesma experiência. Menos ainda, cotar, separar ou classificar os cristãos em categorias de espiritualidade por ter alcançado determinados dons ou não. Como já dito anteriormente, estar cheio do Espírito Santo não significa necessariamente recebimento de dons específicos, embora revele um lado da plenitude. Mais do que isso, irmãos, é um crescimento e um amadurecimento da vida cristã, que pode ocorrer de maneira e tempos diferentes para cada um de nós. Então eu e você podemos desenvolver dons em tempos diferentes. Podemos desenvolver dons em tempos e momentos em que o Senhor quer que nós desenvolvamos. Então, não fiquemos com comparações. Apenas, de forma muito humilde e simples, busquemos ao Espírito Santo. Porque a nossa busca pelo Espírito Santo e a nossa busca pelo Senhor, permitindo que o Espírito Santo age em nós, vai revelar qual é o nosso dom, qual é o dom que Deus tem para nós e vai nos capacitar a utilizá-lo conforme a vontade de Deus. Também, queridos, pode ocorrer de maneira e tempos diferentes para cada um, e aí essa ideia de diferenciação pode demonstrar que não estamos maduros na fé. E aí isso é um problema, porque eu preciso entender que se Deus deu o dom para o irmão, o dom X, e deu para mim o dom Y, eu entendo que dentro do corpo de Cristo
as coisas se complementam, a gente faz parte do corpo. Então, não é possível a mão sem o braço, não é possível, né, a cabeça sem o pescoço e assim por diante. Então, é importante entendermos isso. E aí, no caso dos discípulos, logo após a ressurreição do nosso Senhor, eles estavam vivendo um novo tempo, uma nova aliança e desfrutavam da graça de uma nova vida proporcionada por Jesus e com revelação completa do Espírito Santo, o qual era derramado sobre os que haviam sido convertidos e sobre os que iam se convertendo com a propagação do Evangelho. Por isso, o evento foi tão intenso naquela época que é possível fazer um resumo. Ser cheio do Espírito, abre aspas, é ser cheio da presença imediata do próprio Deus. E isso, portanto, resultará em sentir o que Deus sente, desejar o que Deus deseja, fazer o que Deus quer, falar no poder de Deus, orar e ministrar na força que Deus concede e conhecer com o conhecimento que o próprio Deus nos dá. Fecha aspas. Essa citação vem do teólogo Wayne Grudem, de A Teologia Sistemática, publicada pela editora Vida Nova, em 1999. E essa citação está na página 543. É importante, queridos, entender que a plenitude é ao longo da vida. E o batismo com o Espírito Santo é logo no começo, quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, né? Também a plenitude pode repetir-se. O batismo não, é uma única vez. A plenitude pode ser buscada. O batismo é um dom de Deus. Deus nos alcança, Deus nos convence. E aí é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Também a plenitude, nem todos a têm, ou nem todos a terão. Mas o batismo todos nós teremos, ou todos nós temos. Amém? Então, em resumo, a nossa aula pode-se dizer o seguinte: plenitude do Espírito e batismo com o Espírito. Plenitude do Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. Primeiro, plenitude do Espírito Santo em nossas vidas é ao longo da nossa vida. O batismo com o Espírito Santo é logo no começo da nossa caminhada, quando nos convertemos e entregamos a nossa vida para Jesus, é porque o Espírito Santo de Deus já se moveu em nós para que nós pudéssemos ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo, ou do juízo, da justiça e do pecado. Também a plenitude pode se repetir várias vezes. O batismo não, o batismo é uma única vez, então não existe uma segunda bênção aí. Existe sim o batismo, ou seja, o Espírito Santo de Deus habita em nós no momento da nossa conversão. Também a plenitude do Espírito Santo pode ser buscada. O batismo é um dom de Deus. Deus decide salvar-nos e é graça. E a plenitude do Espírito Santo também nem todos a têm, ou nem todos têm a plenitude do Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo todos têm. Porque quando nós nos convertemos, é porque houve a ação do Espírito Santo. Não sou eu pregando, não é outro pastor, um evangelista, algum irmão da nossa igreja pregando que você vai se converter. Muito pelo contrário, é você entendendo que o Senhor tocou o seu coração e livremente você toma a decisão de estar na presença de Deus. Porque Ele convence você em nome de Jesus. Amém? Esse foi mais um episódio da série Nós Cremos. Quem é o Espírito Santo? Eu espero que você tenha compreendido, espero que não tenha gerado tantas dúvidas na sua mente. Se você assim desejar, repita o vídeo, ouça outras vezes, assista outras vezes. E se houver dúvida, você me procure para que a gente possa sanar. Estou à sua disposição. Que Deus abençoe você e aplique ao nosso coração a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz-nos mover, faz-nos, Pai, andar, Pai, em profundidade e santidade com o Senhor. Por isso, Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados.
Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Que possamos, Pai, tirar as barreiras e permitir que Ele haja em nós e através de nós. Pai, obrigado, Senhor, pelo Consolador. Obrigado, Senhor, por Ele, Pai, se mover em nós. Obrigado, ó Pai, por Ele falar ao nosso coração. Obrigado, ó Deus, por Ele também ser um Deus e ser um Deus pessoal. Pai, mais uma vez eu te agradeço. Te agradeço, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E que essa doutrina, Pai, não seja esquecida por nós, mas muito pelo contrário, que possamos aprofundar. Em nome do nosso Senhor Jesus. Assim nós oramos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amém, queridos. Que bom tê-los aqui até este momento. Peço que o Senhor abençoe você e a sua casa e que juntos possamos continuar caminhando. Em nome de Jesus. Não esqueça do nosso compromisso. A partir das 18 horas de hoje, nós estaremos reunidos para o culto de celebração, aí sim ao vivo, e você vai poder acompanhar nesse canal, tá bom? Teremos uma palavra dentro da série Mulheres Notáveis, Mulheres da Bíblia, para que você continue a ser edificado, ensinado, encorajado pelo Senhor, com mulheres tão valorosas, tão notáveis. Amém? Então, mais uma vez, que Deus abençoe você, fique na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.